Alô, alô, Rebiata, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Siberiando. Eu sou o Rafael, que vou tocar esse projeto lá em Novosibirsk, que é a capital da Sibéria. E o episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre Sibéria, esse lugar que é tanto quanto exótico e fica no imaginário de muita gente como um local inóspito, que só tem neve e não tem muita informação sobre isso. Então a ideia desse vídeo é realmente dar aquela desmistificada sobre essa região. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma análise macro e depois a gente vai nichando, tá bom? Quando a gente conversa sobre Rússia, a maior parte das pessoas que não está familiarizado com a cultura ou com o país tem aquela coisa de eu sei que a capital é Moscou, que o idioma é escrito em outro alfabeto e que a Rússia é o maior país do mundo. Exato. Mas não se sabe muito mais do que isso de forma geral. Então vamos começar pelo início. O globo terrestre ele é composto por 70% de água e os outros 30% de terra é subdividido entre as nações atuais. Só que desses 30%, mais de 3% pertence à Rússia. O que significa que mais de 10% da área total de terra do planeta é da Rússia. E a gente traduz isso em números como a 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso é gigantesco, isso é colossal. Menor que a Rússia vem a Antártida, com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, e o interessante vem agora. Com mais de 13 milhões de quilômetros quadrados vem a Sibéria. Só para você ter noção, a Sibéria sozinha ela é maior do que a China toda. A China toda tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. E o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. É gigantesco. E onde que começa e termina a Sibéria? Numa análise norte-sul, leste-oeste, partindo do ocidente, a gente tem uma divisão natural, que é a cadeia de montanhas dos Urais, que divide ali o continente europeu do continente asiático. Então ali é a porta de entrada da Ásia, a porta de entrada da Sibéria, que ela vai até a divisão com o Oceano Pacífico. E na divisão do topo, ali no norte, você tem o Oceano Ártico. E seguindo nessa linha vertical, chegando no sul, você tem a divisão com os países como Cazaquistão, Mongólia e a China, por exemplo. Então, dentro dessa região gigantesca, também tem uma variedade enorme de fauna e flora e temperaturas também. Até que em Novosibirsk, no verão, você pode atingir mais de 35 graus positivos. Então é algo que a gente não pensa. E agora a gente vai falar um pouquinho de distância. Tá, Novosibirsk, onde fica? De Moscou para Novosibirsk, a distância fica em mais de 2.600 quilômetros. Agora, a distância entre Moscou e Paris fica por volta de 2.400 quilômetros. Então assim, se você sair de Moscou e ir para Paris, você tá mais perto de chegar em Paris do que em Novosibirsk. Ou se a gente traduzir aqui para o Brasil, se você sair de Porto Alegre e ir para Maceió, você vai ter uma distância de um pouco mais de 2.700 quilômetros. Então é essa variação de quilômetros que separa a capital Moscou de Novosibirsk. E agora falando um pouquinho mais da cidade. Novosibirsk é a capital da Sibéria, é a terceira maior cidade da Rússia, vindo depois de Moscou. São Petersburgo, que é tida como a capital cultural da Rússia, e Novosibirsk. E ela é uma cidade relativamente nova, comparada com as cidades russas e também com cidades ao redor do mundo, porque ela nasceu na década de 90 do século XIX, no momento da construção da ferrovia Transiberiana, na época da Rússia Imperial. E durante a Segunda Guerra Mundial, muitos recursos foram destinados para Novosibirsk. Muitas empresas foram para lá, recursos bélicos, recursos culturais, o que catapultou o desenvolvimento da região. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco melhor o que é a Sibéria e vamos siberiando.